Posso fazer uma declaração? Levante a sua Bíblia comigo bem alto e declare assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Abre ela no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 17. Lucas 5, 17. Nem todo o ambiente é igual diante de Deus. A Bíblia nos mostra que certas manifestações do Espírito dependem de um ambiente preparado. Tá? Esse versículo que nós vamos ler nos faz entender que o Espírito estava ali para a cura. Se ele estava ali para a cura, existem outros ambientes que ele está para outras coisas. E é nisso que nós vamos meditar. Hoje nós vamos entender como gerar esses ambientes que atraem e liberam o agir sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Versículo 7 diz assim: e aconteceu que num daqueles dias e estavam ali assentados os fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava ali para curar. Amém? Pode se sentar. Escutando? De manhã a gente comprou mais duas, está por aí. Deixa elas no jeito, por favor, tá? Nós entendemos aí nesse texto, meu povo, que muitas pessoas se uniram para estudar, para receber um alimento, estar aos pés de Jesus, compartilhar da palavra. Muitas pessoas vieram de muitos lugares diferentes. Reparem no texto quantos lugares que nós lemos aqui. Vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Aplicando na nossa realidade de hoje em dia, é como se tivesse vindo pessoal do ABC, o pessoal de Barueri, de Osasco, pessoal aqui da Zona Sul, todos se reuniram aqui da Zona Leste, vieram todos aqui para IPA. Aleluia! E aqui todos na IPA começaram a ouvir a pregação de Jesus Cristo. Então tinha muitas pessoas ali. E onde existe um assentamento grande de pessoas, tem pessoas que chegam ali de determinados jeitos e motivos diferentes. Os fariseus, essa seita que perseguia Jesus Cristo, eles sempre estavam nos ambientes que Jesus estava para julgar, criticar, para querer encurralar Jesus. Então, no meio das pessoas que se assentaram para ouvir a pregação, existiam diversos objetivos, alvos, pessoas diferentes, pessoas que precisavam da cura, outros que precisavam de libertação, cada um com a sua demanda. Isso me ensina algo aqui já na introdução dessa mensagem, que todas as vezes que nós vamos subir à casa do Senhor, nós devemos vir com as nossas demandas diante do Senhor. Eu não sei o que aconteceu, mas criou-se um pensamento em que nós atendemos uma agenda, um compromisso de todo final de semana vir à igreja, e nós simplesmente subimos à casa do Senhor. Nós ouvimos a ministração da oferta aqui, o oficial aí da nossa igreja, que nos conduziu a pensar que nós devemos preparar a nossa oferta antes mesmo de vir para o culto. Se nós devemos preparar a nossa oferta antes mesmo de vir ao culto, as nossas demandas também precisam ser colocadas diante de Deus, antes de nós chegarmos aqui. Pai, estou indo à sua casa, eu preciso alcançar tal coisa, eu quero uma resposta para essa causa, eu preciso que esse problema seja resolvido, e eu entendo que a única maneira de ser resolvido é se o Senhor falar comigo hoje. Estou indo para a sua casa, fala no meu coração, me renova, me enche do teu Espírito Santo.
Aleluia. E quando você coloca as tuas demandas diante do altar do Senhor, meu irmão, quando você vem aqui, tem uma mesa posta. Aleluia. Nós entendemos que o céu, ele é reativo. Ele reage, Tati, de acordo com os nossos passos de fé. Conforme nós vamos dando passo de fé, o céu reage àquela atitude. Então, esse pensamento que foi criado, que um dia nós estaremos dormindo e o rio de Deus vai inundar a nossa vida, e em sonhos seremos arrebatados e vamos acordar orando em línguas, sendo cheio do Espírito Santo. Pode acontecer isso? Pode, meu povo. Não tem como a gente colocar Deus numa caixinha e falar assim: Deus só faz isso. Ele é o grande eu sou. Ele faz o que quer, como quer e ponto final. Mas em via de regra, ele deixa algumas pistas através da Bíblia. E todas as pistas que nós temos na Bíblia nos apontam para um passo de fé e uma ação miraculosa de Deus. É sempre assim. A terra age, o céu reage. Amém? Vocês estão comigo? Estão me entendendo? Esses ambientes, eles acabam se tornando portais espirituais para que aconteça uma manifestação da glória de Deus. Se nós formos olhar desde Gênesis a Apocalipse, você vai ver a aplicação disso. Lá no Gênesis, na criação de todas as coisas, a realidade da terra é que ela era sem forma e vazia, e havia trevas e havia abismo. Era um caos a terra, mas o Espírito do Senhor começou a pairar sobre a face das águas. Mudou o ambiente. Um ambiente de caos, um ambiente de vazio, um ambiente informe. Quando o Espírito do Senhor começou a pairar sobre as águas, as palavras em hebraico ali nos faz entender que ele estava como se fosse uma incubadora, gerando vida naquela coisa informe, vazia, de trevas e de abismo. O Espírito começou a gerar um ambiente para que a criação começasse a acontecer. Depois do ambiente gerado, começou a criação do mundo. E disse Deus: haja luz. Mas para que a ação acontecesse, o ambiente foi gerado pelo Espírito Santo antes, quando ele pairava sobre a face das águas. Vocês estão entendendo? Existem muitas áreas das nossas vidas que nós precisamos ter essa ciência, ter esse olhar, sabe? E entender que às vezes Deus vai fazer quando nós tomarmos decisões e posicionamentos em determinadas áreas. Depende muito mais da nossa ação, a transformação daquilo que nós precisamos, do que de fato da mão de Deus fazer algo. Tá certo que, estou falando em vias gerais, às vezes a sua guerra é num relacionamento, é com o filho, coisas que transcendem a sua vontade. Às vezes é a vontade do filho, e nosso papel como pai, como mãe, é interceder para que o Espírito Santo faça o papel dele, de convencer aquela pessoa. Nosso papel é gerar um ambiente dentro do nosso lar, para a manifestação de Deus lá dentro. Nosso papel é fechar todas as brechas possíveis, aquilo que está nas nossas mãos, para que os nossos filhos, nosso marido, nosso relacionamento pare de ser alvejado pelas setas e dardos inflamados do maligno. A missão de gerar os ambientes para a ação do Espírito Santo é nossa responsabilidade. Amém, meu povo? Segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo 15, nos conta uma história. Eliseu precisava profetizar, e para que a profecia acontecesse, ele mandou músico. Aqui ó, ora pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre o profeta a mão do Senhor. Próximo versículo. E disse, assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas. E aí ele começa a profetizar. Mas, em primeiro lugar, ele gerou um ambiente para que a profecia acontecesse. Sabe qual era a realidade nesse caso? O primeiro caso, que foi da criação, a realidade era de trevas, uma terra informe, vazia, e o abismo.
Agora, na realidade do profeta aqui, eram 3 reis que estavam subindo para guerrear contra o rei de Moabe. Eles se uniram em uma aliança, e eles fizeram o caminho do deserto, e no meio do deserto eles acharam que não iam sobreviver, que iam sucumbir, que iam padecer naquele deserto. Então um deles se levantou e disse: aqui perto existe um profeta, aqui perto existe um homem de Deus, vamos lá que ele tem a palavra para que essa realidade de desespero, de morte, de escassez acabe. Aleluia. Então eles foram ao profeta. E quando chegaram com as demandas diante do profeta, a primeira coisa que o profeta fez foi: vamos gerar um ambiente. Traga-me um músico. O músico começou a tanger o seu instrumento, e aquele ambiente foi transformado em um ambiente da glória de Deus. A partir daquele momento começou a comunicação do céu e da terra. O profeta se levantou e disse: assim diz o Senhor. Porque existia um ambiente gerado para a adoração, para a comunicação, para a profecia. Aleluia. Os reis chegaram com as demandas, e o profeta, que entende do mundo do Espírito, gerou o ambiente. Às vezes na nossa vida nós estamos como esses reis, com muitas dificuldades, e a cada passo que nós damos na vida, parece que as dificuldades elas vão se multiplicando. É incrível. Parece que quando nós estamos quietos, na zona de conformidade, nos conformamos com a nossa vida, nos conformamos com tudo, parece que está tudo bem, está tudo quieto. Aí você começa a se desconformar daquilo, sabe, tomar decisão diferente, reciclar o pensamento, entender que existe uma vida diferente, e você começa a buscar, a desejar, a sonhar, e aí parece que dá tudo ao revés, parece que dá tudo o contrário. É assim ou não é? Para esses reis, eles iam em unidade, 3 reinos diferentes, subir contra o inimigo. É uma missão boa ou não é, meu povo? Excelente. Acabar com o inimigo. Nossa, acabou com a nossa confusão lá na fronteira. Pode passar em paz lá que não tem mais inimigo. Que rei que não quer paz nas suas fronteiras? A causa era genuína. 3 reis se garantiram na força do seu braço e falaram assim: nós vamos dar conta. Só que as dificuldades foram se apresentando, e para eles era uma realidade de deserto. Gente, eu não sei vocês, mas quando a escassez chega, misericórdia, dá um desespero, dá um desânimo, dá uma vontade de não sair da cama. É assim só com o pastor ou com vocês também? Me ajuda aí, gente, deixa eu passar vergonha sozinho não. Tanto problema que não dá vontade nem de olhar o celular, velho. Você vai olhar o WhatsApp tocando, você fala: meu Deus do céu, vontade de pegar uma nave lá com aquele homem que está botando foguete para dar ré, e ficar lá para cima mesmo. Porque as dificuldades, elas nos assustam. Eu não estou pregando aqui facilidades para vocês, mas o que eu estou pregando é para apresentar para vocês um método de trazer para a sua dificuldade, para a sua realidade difícil, a poderosa mão de Deus sobre a sua vida. E então, meu irmão, não existe impossíveis a partir desse momento. Aleluia! Num ambiente de glória, num ambiente da manifestação da glória de Deus, não existem impossíveis. Entenda isso. Quando o céu se abre, quando esses portais espirituais se abrem no céu, e existe a comunicação do céu com a terra, a partir daquele momento, aquilo que era impossível, torna-se testemunho. Aleluia. Eu sou um testemunho. Quantos testemunhos tem aqui nessa noite? Celebre a Deus por isso, meu irmão, em nome de Jesus. O Deus do impossível me alcançou. O Deus do impossível te alcançou, e mais, Ele quer caminhar conosco agora para o resto das nossas vidas. Vamos entender e fazer a nossa parte no processo, gerar esse ambiente, ir atrás do que tem que ir, resolver o que precisa ser resolvido, colocar a casa em ordem. Saul
Foi um homem escolhido por Deus. Pensa numa coisa, gente, é muito fácil a gente olhar para Saul e tacar pedra nele e falar que ele terminou mal. Mas ele foi o primeiro rei da nação de Israel. O homem que Deus escolheu para ser o príncipe da herança dele. Todos os olhos de todas as tribos, das 12 tribos de Israel, estavam fitos naquele homem. Tudo que ele fazia, tudo que ele falava, todas as decisões que ele tomava, já não era mais o Saul, era o rei ungido e escolhido por Deus. Será que era fácil estar na pele desse homem? Só que no começo do seu relacionamento com Deus, ele foi cheio do Espírito Santo. E ele começou a realizar feitos, ganhar guerras, ganhar batalhas, trazer segurança para o reino, trazer estabilidade financeira para o reino, cuidar dos povos. Ele começou a se tornar de fato aquele líder que todos olhavam e admiravam. Todos olhavam para esse homem e falavam: lá vai um testemunho. Porque a realidade dele, antes que Deus aparecesse na vida dele, sabe qual era? Do cuidador de mula. Nos dias atuais, um Zé Ninguém. Além de ser um cuidador de mula, ele era da menor família, da menor tribo. Um improvável, um homem que não tinha pedigree, um homem que não tinha sangue azul, um homem que qualquer um olharia para ele e falava: isso aí não vai dar em nada. Essa era a realidade dele sem a poderosa mão de Deus. Mas um dia Deus olhou para ele e decidiu entrar na história dele. E a partir desse momento a vida dele foi transformada. Deus escreveu o nome desse homem na história. A família dele se tornou o primeiro rei da nação de Israel. O coração dele se turbou, se perdeu, porque ele começou a apoiar na força do seu braço, achando que tudo o que ele estava realizando, tudo o que estava acontecendo em benefício do reino de Israel, era por poder dele, por conta dele. E então, ele caiu por conta de confiar no seu braço. Os demônios começaram a perturbar a mente desse homem, principalmente porque Satanás sabe que ferirá a cabeça e as ovelhas se dispersarão. Se ele foi ungido de Deus, vamos fazer o ungido de Deus passar vergonha, vamos fazer ele parar na lama. Essa é a missão de Satanás, gente. Às vezes ele não vai aparecer para você chifrudo, ele não vai aparecer com você com aquele rabo, tridente na mão. Você não sabe o que vai fazer? Vai fugir dele, ou então vai dar na cara dele. Sai daqui, seu capeta. Mas ele vai te minando aos poucos e você nem percebe. Daqui a pouco você está estouradinho, intolerante. Daqui a pouco você está lá passando vergonha, palavras duras. Daqui a pouco você é pego em uma situação em que o nome do Senhor vai para a lama junto com você. Aí sabe quem está rindo disso tudo? O nosso adversário, que estava rindo da cara de Saul. Mas então foi chamado um músico. Davi foi chamado para poder batalhar no mundo do espírito por essa causa de Saul. Então quando ele se turbava, quando ele se perturbava, quando os demônios atormentavam a mente dele, então chamava-se um tangedor, chamava-se Davi. E ele começava a guerrear no mundo espiritual, gerar um ambiente da adoração. E aqueles demônios não suportavam esse ambiente da glória de Deus, batiam em retirada. Aleluia! O primeiro exemplo que eu dei aqui foi sobre a criação. O ambiente gerado para que a criação acontecesse. O segundo exemplo foi a profecia, a atmosfera gerada para que a profecia acontecesse. Agora, um ambiente gerado através da adoração para que a libertação acontecesse. Perceba que para cada demanda do ser humano, Deus ele age de forma específica, mas precisa de um ambiente gerado para que a glória de Deus se manifeste. A parte de Deus é fazer o demônio embora, a parte de Deus é criar, a parte de Deus é trazer a comunicação, o alinhamento do céu com a terra. A nossa parte é pegar um instrumento, tanger com o coração sincero, que atrai a glória de Deus, que muda o ambiente.
Meu irmão, você pode ter a voz bonita o que for, você pode ter as habilidades naturais que for, você vai estar apoiado na força do seu braço como Saul estava. Agora, o que despedaça o jugo é a unção do Senhor. Um homem ungido, cheio do Espírito Santo de Deus, tudo que ele toca, meu irmão, parece que vai para frente. Se ele toca um instrumento, o ambiente muda, a glória de Deus vem e muda toda aquela realidade. A única coisa que nós precisamos nos preocupar é como fazer para gerar um ambiente da manifestação da glória de Deus. Essa deve ser a nossa preocupação. O último ambiente que eu quero citar aqui, não citei de manhã. Surpresa para quem assistiu a live. O envio do Espírito Santo para a criação da igreja. Do mesmo jeito que o Espírito foi enviado para incubar uma terra sem forma, vazia, em trevas. E a partir desse momento, Deus começou a criar todas as coisas. Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, Ele disse aos seus discípulos: é necessário, porque depois de mim virá o Consolador. Depois de mim virá o Espírito Santo. Depois de mim virá aquele que vai conduzir a igreja. Ele passou pela cruz, morreu e ressuscitou. E quando ele subiu aos céus, desceu de lá o nosso Consolador, o nosso guia, aquele que governa a nossa alma, o Espírito Santo de Deus. E a partir daquele momento, em unidade e obediência, porque Jesus Cristo deixou uma missão. Enquanto ele subia, ele disse aos seus discípulos: permanecei em Jerusalém, até que do alto desça o poder do Espírito Santo. Então a missão dos crentes da época era estar reunidos, estarem assim, em assembleia, em eclésia, essa é a palavra. Para que então o Espírito Santo desça, precisava de um ajuntamento de todos unidos, gerando o ambiente em que a igreja foi criada, foi estabelecida. Aquilo que nós experimentamos aqui hoje, na IPA, em 2025, foi um projeto que nasceu no coração de Deus, executado pelo Filho, que Jesus Cristo enviou o Espírito Santo para fazer a manutenção daquilo que Ele sonhou, executou. E nós temos hoje a oportunidade de gerar esse ambiente de adoração, porque o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. E Ele te trouxe aqui nessa noite para que você pudesse entender que como a realidade do mundo era de trevas, como a realidade dos reis que precisavam de uma palavra era de desespero, era de deserto, como a realidade de Saul era uma realidade de perturbação, que precisava de uma libertação, você também pode ter entrado por essas portas com demandas, com necessidades, com áreas da sua vida em que você precisa da poderosa mão de Deus. Talvez você já tentou em um caminho e não deu, talvez você já tentou em outro caminho e não deu, talvez você já tentou em outro caminho também e não deu, e cada uma dessas tentativas só gerou foi marcas e feridas no seu coração. Ei, Deus te trouxe aqui nessa noite para te fazer entender algo. Para de procurar em lugares, procure a pessoa do Espírito Santo de Deus, que pode fazer tudo aquilo que lugares não podem fazer por você. Aleluia, celebre a Deus no seu lugar em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Eu sinto uma graça tão grande aqui, meus Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia.
Abra, Senhor, a visão espiritual dos teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Mostra a realidade do céu, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Espírito Santo de Deus. Aleluia. Fica à vontade, Espírito Santo. Governa, Senhor, esse culto, Pai. Espírito Santo de Deus. No Novo Testamento, a Bíblia nos conta a história de uma mulher que sofria há 12 anos com um fluxo de sangue. Essa é uma história, para mim, é uma das histórias mais fortes que tem na Bíblia. Porque duas grandes possibilidades tem na história da vida dessa mulher. A primeira, que ela entrou no primeiro ciclo menstrual da mulher com 12 anos em média. E a partir desse momento ela já teve esse fluxo intenso. E que nunca ela conseguiu contrair um matrimônio, nunca conseguiu realizar os teus sonhos, porque uma pessoa nessa condição, ela era considerada impura pela cultura da época. Então ela tinha que ser retirada do convívio social. Ela precisava estar longe da sociedade. Tudo que uma mulher no ciclo menstrual tocasse se tornava impuro. Até os objetos que ela sentasse, cadeira, ou uma cama, qualquer coisa, se tornava impuro e precisava passar por um processo, um ritual de purificação. Então, é uma história muito dolorida de se ouvir, porque ela sofria há 12 anos. Vamos supor que tenha começado com 12 anos de idade, então ela já tinha 12 mais 12 dá 24 anos de idade. Já era uma mulher formada. Quem sabe ela olhava para os lados e via as crianças que cresceram junto com ela, as amiguinhas, todas já com as suas famílias. Porque para essa cultura eles casavam muito cedo, casavam com 12, 13 anos também. E aí todas as amigas conhecidas delas com seus maridos, com seus filhos, todas realizando os seus sonhos, casando, aquela cerimônia bonita. Qual mulher que não tem o sonho de se casar, meu povo? Casar, ser mãe, ter uma família. Mas essa moça não podia realizar nada disso. Então, de qualquer maneira, ela já era uma pessoa que, além do problema físico, essa hemorragia que não parava, não cessava, ela também tinha essas dores na alma. Agora, vamos supor que não. Vamos supor que ela já tinha a idade, ela já tinha uma família, e isso aconteceu no decorrer da sua vida. Até porque tem alguns elementos que nos fazem pensar isso. Ela tinha recursos, ela tinha dinheiro para poder pagar os médicos, e ela gastou todo o seu recurso. Podia ser uma herança. A Bíblia não dá muitos detalhes da vida dessa mulher, nem o nome dela não é citado, é a mulher do fluxo de sangue. Mas vamos supor que ela já fosse uma mulher madura,
tivesse teu marido, tivesse teus filhos, tivesse sua família. E aconteceu o problema, ela foi retirada do seio da sua família e posta para fora de casa, longe da cidade. Imagina você ter que sair do aconchego do seu lar, do carinho do teu marido, da proteção, do cuidado, do carinho dos teus filhos, da sua posição de mãe, de líder do lar. Sair por conta de uma enfermidade e não poder voltar. 12 anos longe da sua família, longe dos teus filhos, longe do teu marido. E olha que interessante. Jesus foi convidado para ir à casa de um homem, para orar pela filha de um homem chamado Jairo. Jesus passaria perto da casa dessa mulher do fluxo de sangue. E aí o Evangelho de Marcos começa a descrever essa história falando assim: e ouvindo falar de Jesus, ela saiu de casa, foi lá e tocou na orla da veste dele. Saiu de onde ela estava, na verdade. Jesus não foi ali para fazer milagre. Jesus não foi lá para curar ela. Jesus estava indo para a casa de Jairo. Mas essa moça, ela gerou o milagre dela. Sabe o que ela fez? Ouvindo falar de Jesus, ela ouviu que ele curava, ela ouviu que ele libertava, ela ouviu sobre o poder do Espírito Santo que estava sobre a vida dele. E no íntimo da alma dela, ela reconheceu que ele era o verdadeiro Mashiach, esperado pelo povo judeu. E ela, por reconhecer isso, ela falou: se eu tocar na orla da veste dele, se eu tão somente tocar, eu serei curada. Eu volto para minha casa, eu volto para minha família, eu volto a sonhar, a minha vida é restituída. Linda a história, não é? Só que agora entra o momento das dificuldades. Se ela fosse pega no meio de qualquer pessoa, no meio do convívio social, ela poderia ter sido apedrejada instantaneamente ali na hora, sem nem ser levada a um conselho. Quem tivesse perto e visse que ela era uma mulher impura, caminhando no meio e tocando num rabino, ela ia tomar pedrada até morrer. E ali começa esse embate, porque se eu saio, eu tomo pedrada, mas se eu fico, eu permaneço doente. A oportunidade da minha vida vai passar, mas eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que tomar uma postura, eu tenho que fazer algo, eu tenho que gerar esse ambiente do milagre, porque Jesus vai passar, Ele não está vindo aqui. Eu estou próximo de onde Ele vai passar, então eu vou gerar esse milagre, eu vou dar o passo de fé. Irmão, essa mulher assumiu todos os riscos. Ela falou: se eu for correr risco de tomar pedrada, que corra, mas eu vou atrás da minha cura, eu vou atrás da minha transformação, eu vou gerar esse milagre. Sai da frente, deixa eu passar. Eu fico tentando imaginar essa cena, Jesus ali, e ela desesperada, já tinha saído, já estava no meio de todo mundo. Se alguém notasse, ela seria apedrejada. A única opção que ela tinha a partir desse momento era chegar em Jesus Cristo o mais rápido possível. Aleluia. Existem muitos relatos de outras pessoas que também foram curadas ao tocar na orla de Jesus Cristo, está na Bíblia. Mas por que nenhuma dessas histórias foi contada? Porque aquele milagre instantâneo que foi gerado ali, Jesus Cristo olhou para ela, reconheceu o que aconteceu, que ela tinha sido curada. Todas as pessoas em redor viram esse milagre acontecendo. Quem é que estava assistindo tudo isso, que estava levando Jesus para casa? Jairo. A menina estava doente, Jesus estava indo, não se sabia o que ia acontecer, mas depois do primeiro milagre, eu imagino o coração de Jairo. Meu Deus, o homem do milagre está indo para minha casa, o culto já começou. Olha, se já começou com o milagre aqui, a hora que ele chegar lá, minha filha vai levantar, minha filha vai ser curada, minha casa vai ser abençoada. Meu Deus, a mulher já foi curada instantaneamente, ele nem estava aqui para isso. Imagina a hora que ele for para dentro da minha casa, o que vai acontecer lá.
Se eu fosse Jairo, meu irmão, eu estava com uma fogueteira soltando fogos de artifício, feliz, saltitante, porque a cura da minha filha aconteceria sem sombra de dúvidas. O culto já tinha começado. Dali para frente era só era só mistério até chegar na casa do Jairo. Ia ser a rua Azusa na casa daquele homem. O endereço da transformação, o endereço do milagre, o endereço do testemunho. Aí de repente, o que acontece? Vem a notícia: Jairo, deixa isso para lá, a moça já morreu, não tem mais o que fazer, impossível. Sempre que nós estamos para gerar um ambiente de manifestação de Deus, parece que a receita para que isso aconteça são os problemas, são as notícias, é a realidade difícil. Eu imagino, pastor, que agora o castelinho de areia do Jairo deve ter ido lá embaixo. Só que quando ele recebeu essa notícia, ele não estava sozinho, ele estava junto com Jesus Cristo. Jesus olhou para ele e falou assim: Jairo, não temas, o ambiente já foi gerado. Aleluia. Jairo, não temas, o ambiente já está gerado, o milagre já aconteceu, fica tranquilo. Confia, tão somente confia. Quero ser boca de Deus na sua vida. Não sei se você recebeu uma notícia dolorosa, uma notícia ruim. Não sei se você tem passado por períodos de receber notícias ruins, períodos de luto, períodos de perda, períodos de falência, períodos de problema. Mas eu tenho uma palavra do Senhor para você nessa noite, que é: não temas, Ele está contigo. Aleluia. Vai passar, tudo que nós estamos passando vai passar em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. O ambiente do milagre já tinha sido gerado. Agora nós precisamos ter um grande cuidado, de que a notícia ruim, ela de fato nos deixa emocionalmente abalados. E o que faz com as emoções abaladas? Fechar a nossa boca e não proferir palavras que se tornarão depois decretos. No poder da nossa boca, na nossa boca está o poder da vida e da morte. E coisas que nós falamos no momento da emoção ruim, que às vezes acaba selando e fechando o ambiente que tinha sido aberto. Por isso que Jesus já falou para ele: ó, não temas. Sabe o que aconteceu com Zacarias, quando recebeu a notícia que nasceria a criança e os dois já velhos de idade? No coração dele, essa notícia gerou incredulidade. E o homem era sacerdote, irrepreensível diante de Deus. Apresentava as ofertas pelo povo diante de Deus. Se aquele homem proferisse uma palavra, se tornaria um decreto. Se ele pronunciasse não vai nascer, não nasceria. Mas João Batista precisava nascer. Quando o anjo apareceu para Zacarias e notou que ele ia abrir o bocão para falar coisas erradas, ele está mudo, não fala. Porque com a autoridade que Zacarias tinha, se falasse, a criança não nasce. Olha o poder que tem nos sacerdotes que estão aí hoje. Ele voltou a falar só depois que a criança nasceu. Só depois que a incredulidade dele foi embora, é que ele voltou a falar. Então entenda isso. Por isso que Jesus diz para Jairo: não temas, fica tranquilo, não fala nada. O ambiente do milagre já foi gerado, o ambiente de fé já foi gerado. Pastor, mas eu não tenho fé. Se exponha a esses ambientes e que os milagres acontecem, para que a fé seja gerada em você. Pastor, eu tenho dificuldade de compreender algumas coisas.
Decida ir atrás da solução das tuas questões. Levanta a tua mão, compartilha, pede ajuda, pede o discernimento do Espírito Santo. Vai para uma sala de aula, busca ter clareza de informações. Deus é tão perfeito e maravilhoso que a cada avanço que a ciência faz, ela dá mais credibilidade ainda para as Escrituras Sagradas, para a história de Jesus Cristo. É inegável diante da ciência atual a vida de Jesus Cristo. Hoje eles chamam de Jesus histórico, mas não tem mais como negar que Jesus pisou na terra. Nem a ciência se atreve a negar o nosso Deus. Então para que deixar essas sombras de dúvida subir no seu coração, irmão? Você serve o Deus Todo-Poderoso. Ele não é meio poderoso. Ele não faz milagres de vez em quando. A essência de Deus é poder. Ele é poder. Jesus Cristo nunca contou o que era difícil, Ele sempre contou o que é mais fácil, eu curar ou perdoar. No mundo do Espírito, o difícil nem existe. O difícil só existe para a nossa mentalidade caída. Para Jesus é assim, o que é mais fácil fazer. Estou aqui, vamos aí. O que vai ser mais fácil? De lambuja eu faço os dois, seja curado e seja perdoado. Aleluia. Me mostra um milagre que Jesus tentou fazer e não deu certo. Me mostra uma palavra que Jesus disse que não funcionou. O nosso Deus nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha. Nós servimos o capitão invicto, aleluia, o general de guerra, o Senhor dos exércitos é o seu nome, aleluia, Ele é o nosso estandarte, Ele é a nossa bandeira, Ele vai conosco, Ele vai guerreando as nossas causas, guerreando a nossa peleja. Meu irmão, a nossa missão é só gerar um ambiente para que Ele venha com todo o seu poder, com toda a sua glória e se manifeste na nossa vida, naquilo que nós precisamos. Aleluia. Caminhamos para o fim dessa mensagem. 5 princípios que nós vemos ali à luz da Bíblia que são fundamentais para gerar esse ambiente de milagre. Primeiro é a fé. Pela fé, aliás, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer gerar ambiente de milagre, ambiente da manifestação de Deus, o primeiro ingrediente que você pode colocar é fé. Ter fé que Deus é suficiente na sua vida, na sua causa. Segundo, a obediência. A sarça estava ardendo. Moisés ainda não tinha desenvolvido o relacionamento com Deus. Ele havia ouvido falar sobre Deus pela boca do seu sogro Jetro, sacerdote em Midian, que ensinava a Moisés acerca da lei de Deus. Então, quando Moisés viu uma sarça pegar fogo no deserto, era comum por causa das altas temperaturas. Mas tinha algo especial nesse ambiente. A sarça pegava fogo, mas ela não se consumia. Os galhozinhos, o arbusto continuava ali. Queimando, mas continuava ali o arbusto. E Moisés, que pastoreava no deserto, ele passou, olhou, voltou, olhou de novo, e falou, mas tem uma coisa diferente nesse arbusto. Deixa eu ver. Quando ele chegou perto, ele ouviu uma voz: Moisés, tira a sandália do seu pé, porque o ambiente é santo. Bonita essa história, né? Lindo receber um convite de Deus assim. Só que deixa eu abrir os seus olhos numa direção. Moisés estava andando no deserto, um sol de 40 graus. Deus manda ele tirar a sandália do pé dele e botar o pé na areia fervendo. Quem tem coragem de fazer um troço desse? De repente, um monte de cara de interrogação. O anjo podia ter tirado essa foto aqui. Você percebeu ou não? De repente todo mundo, caramba. Era um sol de 40 graus, meu povo. Vocês já viram quando está muito quente aqui em São Paulo, que a gente brinca e fala assim, se cair um ovo no chão, frita aqui no asfalto.
era o sol que Deus deu no deserto. Deus vira para Moisés e fala: fica descalço nessa areia tão confortável. E aí, queima o pé ou experimenta a glória de Deus? Eu nem conheço esse Deus, eu ouvi falar dele. Mas o convite está posto. Você tem que sacrificar alguma coisa, irmão. Você tem que decidir sair de cima do muro. Ou você abre mão de conhecer Deus só pelo que você ouviu, ou você vai viver a sombra de que um dia uma tiazinha de coque passou na sua vida, profetizou que você seria. Vai continuar sendo o que seria, aquele que carrega a promessa, mas nunca experimentou Deus. Você quer ver Deus na sua vida, meu irmão? Faz igual Moisés. Chuta essa sandália para longe. Mete o pé no fogo queimando e fala assim: eu vou experimentar Deus, eu vou fazer o que é necessário fazer para conseguir experimentar esse ambiente de milagres. Eu vou abrir mão do que é necessário ser aberto. Eu vou deixar de lado o meu ego, aquilo que eu digo que tem que ser assim ou tem que ser assado, aquilo que eu digo que eu acho que é assim ou eu acho que é assado. Deus não te chama para achar, Ele te chama para experimentar, Ele te chama para obedecer, para experimentar os milagres e experimentar Deus na sua vida. Aleluia! 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 Obediência é um portal na nossa vida espiritual, meu povo. Dói. Fala isso para Moisés. Tirou a sandália lá no solo de 40 graus. Às vezes o que Deus está te pedindo é tão pequenininho. Ele não quer nem que você saia descalço na rua. Às vezes o que Deus está te pedindo é só para que você deixe menos de você dentro de você mesmo e dê um espaço para Ele aí dentro, irmão. Esvazia de você, esvazia do seu ego. Não, mas eu quero que seja assim, eu penso desse jeito. Se diminua para que Ele cresça dentro de você. Às vezes é isso que Ele está te querendo, pedindo. Terceiro ingrediente para gerar um ambiente é a adoração. Na inauguração do templo que foi construído por Salomão, as adorações ali dentro, os sacrifícios, a glória de Deus era tão intensa naquele lugar, que nem os sacerdotes que precisavam estar dentro do templo para poder levar os utensílios, fazer o culto acontecer, nem eles conseguiram ficar dentro do templo, tamanha densidade da glória de Deus lá dentro. Um ambiente que foi gerado com música, com adoração, com instrumentos musicais. E às vezes você pode se perguntar: nossa, mas por que canta tanta música nessa igreja? Está aí a resposta. Nós não estamos aqui, gente, mostrando a nossa capacidade de técnicas vocais ou de musicais, harmonias. O que nós estamos fazendo é entrando em guerra espiritual, mudando o ambiente, gerando esse ambiente da glória, o ambiente da manifestação de Deus. É isso que a equipe faz aqui em cima. Eles não são músicos aqui igual o músico secular aí não, que está ali para entretenimento. Dentro da casa do Senhor não existe entretenimento, existe palavra, poder, autoridade, milagre, cura, libertação. É isso que existe dentro da casa do Senhor. Aleluia. Quarto e o tempero para fazer o rango. A perseverança. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, fala sobre isso. Eles permaneciam perseverantes em obediência àquilo que Jesus falou. Permanecei unidos em Jerusalém até que venha. Quando vai vir, não sei. Ele não falou a data. É a mesma coisa sobre a volta dele. Quando ele vai voltar, não sabemos. Mas a nossa missão é permanecer. Pode vir um vento que tenta levar para lá, um vento que tenta levar para cá, mas se você permanecer na posição que Deus te pediu para ficar, meu irmão,
no momento certo e no tempo dele, todas as coisas serão reveladas a você. O processo é difícil porque nós não temos clareza das coisas. Nós precisamos aprender que Jesus nos chama para desfrutar o caminho, para ter prazer na comunhão com Ele, desfrutar o passo a passo. Está difícil hoje, então olhe para o seu hoje, para a sua dificuldade, e veja Deus agindo na sua dificuldade, e seja feliz com isso. E amanhã, pastor, amanhã Deus vai agir de novo, e de novo. E quando você notar, a tua realidade foi transformada, porque a perseverança na obediência gerou um ambiente de milagre na sua vida. Aleluia. O último ingrediente que eu quero colocar aqui é o sacrifício. Elias subiu a montanha. Aí Wagner, subiu a montanha. Elias já foi o primeiro legendário. O segundo então, né? O primeiro é Jesus, o segundo foi Elias. Subiu a montanha. Só que ele subiu a montanha para confrontar 850 profetas de Baal. Baal e de Acera. Sabe aqueles das outras religiões que vão lá para a encruzilhada? Ele foi lá confrontar esses daí e falar assim: se o teu Deus aí que vocês se sacrificam, se flagelam, se cortam, faz tantas coisas, se esses deuses que vocês adoram aí são verdadeiros, ele vai responder, ele vai consumir o holocausto, e então todo o povo servirá aos seus deuses. Agora, se o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, responder a oração, consumir o holocausto, então todo o povo adorará somente a Deus. Ele subiu a montanha com esse propósito. E quando chegou lá em cima, metade do dia foi de sacrifício do outro lado. Tentaram, e nada. Até o momento em que o profeta ficou olhando e, grita um pouco aí, quem sabe ele não te ouviu. Quem sabe esses teus deuses aí estão ocupados, fazendo alguma coisa lá, não pode te atender. Vai de novo, tenta mais um pouco, bate mais um pouquinho aí, seja mais chicoteado, sangra mais um pouco. Quando deu a hora, deu meio-dia, o ambiente precisava ser gerado para que a manifestação acontecesse. Então o que Elias fez? Primeira coisa para gerar um ambiente, começou a juntar as 12 pedras do altar. 12 pedras, segundo as 12 tribos, obediência ao mandamento de Deus para Josué, que aquilo se tornasse um memorial diante do povo, para que eles se lembrassem de Deus. Então aquele povo que já estava idólatra, adorando a outros deuses, que Acabe e Jezabel apresentaram, começaram a ver as 12 pedras e se lembraram, existe um Deus que foi fiel no deserto. Nós estamos aqui nessa seca dos infernos aqui, mas Deus cuidou do povo no deserto. Olha lá as 12 pedras. O coração do povo começou a se voltar para Deus. E aí Elias, em obediência, montou o altar, organizou tudo, fez ali o sacrifício, cortou o bezerro lá, organizou conforme os preceitos dados por Deus. E depois do sacrifício, então, com o ambiente preparado, ele fez uma oração: Senhor, responde. Aleluia. E desceu fogo do altar, consumiu aquele holocausto. A história vocês conhecem. O ambiente precisa ser gerado para que a manifestação aconteça. O sacrifício, a entrega precisa acontecer. Nós precisamos entender, se nós estamos vindo cultuar a Deus, o que é que nós vamos sacrificar? Quem sabe para você o dinheiro é algo que te toca, algo que mexe com você, e Deus te pede para sacrificar isso. Quem sabe o que mexe com você não é dinheiro, mas é o seu ego, e Deus te pede para sacrificar isso. Quem sabe o que mexe com você não é o ego, não é o dinheiro, mas é tua família, tua insegurança, teus filhos, tua timidez. Só você sabe o que é que tem te impedido de prestar uma genuína adoração a Deus. E todas as vezes que você sobe à casa do Senhor, você tem um convite de sacrificar isso no altar dele, para que então o ambiente de glória te transforme. Aleluia. Sem esse ambiente, nada acontece.
Sem um ambiente girado, nada acontece. Nós carregamos um poder na nossa palavra, poder para profetizar. Mas você pode tentar profetizar sem um ambiente profético, que isso não vai acontecer, nada vai dar certo. Sabe por quê? Jesus foi o maior profeta. E ele foi profeta para todo mundo, curou um monte de gente. Mas na casa dele, na cidade dele, no bairro que ele nasceu, ele não conseguia fazer milagre lá. Sabe por quê? Não tinha ambiente de glória. Não reconheciam a mão de Deus sobre a vida dele. Ah, que isso, esse daí é só o filho da irmã Maria com o irmão José. Que Messias nada, ele cresceu aí, pô, lá na rua de cima ali, ó. Quebrou até meu telhado aqui, atrás de pipa aí, ó. Agora é Messias, que negócio de Messias, o quê? Era assim que eles viam Jesus, um menino que cresceu ali naquele bairro. Por conta disso, o poder de Deus não foi manifesto naquele lugar, não tinha ambiente para profecia através da vida de Jesus. Vamos aplicar nos dias de hoje? Ah, esse é o filho do apóstolo. Nós precisamos, gente, entender que o ambiente precisa dessa honra, precisa desses ingredientes, precisa, sabe, que nós diminuamos para que ele cresça. E quando vocês começarem a passar a notar a mão de Deus sobre a vida dos pastores dessa igreja, sobre os líderes dessa igreja, reconhecer que na casa tem profeta, tem homem de Deus, tem palavra, tem poder, tem autoridade. Parar de ficar subindo montanha, descendo vale, entregando tua cabeça para profeta de Baal, para pastor que foi ungido na montanha lá, comprou 1 litro de leite de óleo lisa, jogou na cabeça. Quando você parar de bater cabeça e reconhecer o poder de Deus que está na casa de oração que você serve, meu irmão, você pode ser exposto a esse ambiente da glória. Mas pelo fato de conhecer a nossa vida, conhecer os pastores, me conhecer meu pai, você é só apóstolo, você é só o filho do pastor mesmo. Nem gosta dessa camisa roxa que ele está usando hoje, nem gosta que ele é São Paulino. Permita olhar somente para o que Deus faz, deixa o homem de lado, em nome de Jesus. Comece a olhar para o testemunho. Vamos ficar em pé para fingir que está acabando? Deixa eu botar meu sapato aqui de novo. Por favor, né, mano? Nós falamos sobre um templo que foi construído e inaugurado por Salomão. Tá baixo. Tá raso, tá raso. Falamos de um templo que foi construído por Salomão. E Deus manifestou naquele templo, naquele tabernáculo de Moisés também. Deus descia ali, falava com Moisés face a face, como se fala com um amigo. A tenda do encontro. Então nós vemos na primeira aliança que Deus, Ele escolheu lugares, geografia, 4 paredes para se manifestar. Então as pessoas precisavam subir ao templo para entrar na presença de Deus e nessa atmosfera profética. Isso aconteceu com Moisés, aconteceu com Salomão no templo, até Jesus Cristo. Aquele ambiente onde a manifestação de Deus acontecia, depois da cruz, ele foi transportado de um ambiente físico, de uma geografia, foi transportado para dentro de cada um daqueles que recebem o Espírito Santo de Deus. Hoje você já não precisa mais de 4 paredes para manifestar a glória de Deus. Você é a tenda do encontro. Aí dentro habita o Espírito de Deus. Aquele que gera esse ambiente de milagre está aí dentro de você. Pastor, mas já faz tanto tempo que eu não o sinto. Mas Ele está aí dentro, e talvez esse vazio que você sente, sabe, essa falta de sentido na vida, você vê um mundo preto e branco, é porque já faz tempo que Ele está te chamando para perto dEle. A raiz do Espírito Santo aí dentro, te chamando e clamando: filho, volta para casa, filho, vem para
perto. Filho, eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu tenho palavras para serem cumpridas sobre a sua vida. Filho, para que perder mais tempo aí fora? Para que continuar se machucando? Volta para casa, filho. Então você vai começar a experimentar o que é caminhar com Deus dentro de você. Não precisar de ir em um lugar para ter Deus. Você acordar e Ele está aí com você. Você fazer uma oração deitado no seu quarto e Ele está aí com você. Você se deitar para tentar dormir e a sua mente perturbada começar a tirar a tua paz. E você chorar e Ele está ali do seu lado colhendo as suas lágrimas. Ele está com você o tempo todo. O que nós precisamos é entender que esse ambiente da manifestação de Deus precisa ser gerado por nós. Nós precisamos alimentar o Espírito que está dentro de nós. O céu procura esses ambientes para se manifestar. Onde existe, gente, a fé, a reverência, o sacrifício, a adoração genuína, verdadeira, Deus se move. E no dia da dor, não temas, porque Deus está aí dentro de cada um de vocês. Aleluia. Eu quero fazer um apelo aqui nessa noite.